You are all going to die tonight. Come with me if you want to live. Today we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse. Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar do novo filme de Guillermo del Toro, Frankenstein, a nova versão aí que chegou na Netflix. Efraim Fernandes aqui, o verdadeiro monstro dessa história é o Oscaralho, né? O Oscaralho Isaac é o belo de um filho da p***. Fala galera, aqui é a Tamires Marciano e vamos conversar um pouquinho sobre essa subtrama gótica escrita lá em 1800 por Mary Shelley, que é o Médico ou Monstro ou o Prometheus moderno. Ei, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez e olha, assim como o filme, eu vou começar aqui com o final. 4 cadeiras para Frankenstein. Nem fodendo. Já vou discordando do Efraim pelo visto. E aqui quem fala é o Arthur. Vamos falar mais um pouquinho agora de um romance gótico, um horror gótico aí que estreou pelo Guillermo del Toro, que eu acho um diretor fantástico. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes. E eu achei muito maneiro o Victor Frankenstein usar papéis à prova de fogo para fazer as suas anotações. Então, gente, a adaptação do clássico da Mary Shelley, né, tem várias aí ao longo dos anos, sabe? Tipo assim, eu lembro que teve uma adaptação do Kenneth Branagh lá nos anos 90 que eu achei chatíssimo, enfim. Mas assim, é uma adaptação que eu acho que pode ser considerada uma das primeiras obras de ficção científica, né? Se você levar em conta que a história foi escrita em 1800 e bolinha, né? Eu sinto, para essa produção, que o Del Toro colocou toda a energia dele nesse filme, porque esse cara, ele tá querendo fazer essa história há muito tempo, e é uma produção muito ambiciosa, que teve um período curto no cinema, e que agora migrou pra Netflix, né, acho que originalmente foi pensada pra Netflix, mas aí houve um trâmite aí, deixaram pro cinema, talvez aí pra tentar concorrer a Oscar, quem sabe, e aí foi pra Netflix. E lembrando que essa história, ela é dividida, né, a primeira parte é do ponto de vista do Victor Frankenstein, e a outra parte é do ponto de vista da criatura, né, e assim, eu acho que do ponto de vista do Victor, né, tem toda essa coisa de criar vida, né, tem toda essa coisa de você trazer, você desafiar, levar a ciência para além dos limites conhecidos, né, fazendo até alusão ao mito de Prometeu, que o filme faz, né, ele brinca com isso um pouco, só que essa primeira parte, ou parte desse filme, eu achei um pouquinho arrastado, mas quando chega a personagem da Mia Goth, e quando chega também a criatura, aí eu acho que a coisa melhora, aí eu acho que a dinâmica melhora muito mais. Porém, eu também acho que a personagem da Mia Goth, ela poderia ser melhor trabalhada, principalmente se tivesse essa relação dela com a criatura. Eu acho que podia ter um pouquinho mais de aprofundamento ali. Mas dito isso, eu acho que é um filme interessantíssimo que tá na filmografia do Del Toro. É foda, porque assim, eu acho que eu vou ser já um extremo aqui, não vou mesmo. Porque o meu único contato com o Frankenstein da vida era o Frankenstein do Van Helsing. Eu nunca tinha assistido nada de Frankenstein, eu nunca tinha lido nada de Frankenstein. Até peço desculpa aqui se tem alguém ouvindo que é muito fã do livro da Mary Shelley e tal. Inclusive, esse filme ele me despertou uma curiosidade imensa para poder ler o livro. E quando eu vi o trailer do Del Toro, eu fiquei muito curioso para ver, até porque eu gosto muito dos filmes do diretor, inclusive o Polêmico, A Forma da Água, eu acho muito bom também. Então, assim, eu fiquei curioso para ver. E quando eu soube que ele ia passar no cinema, eu pensei, cara, eu preciso ver isso no cinema, porque, poxa, Del Toro vai ser legal ver em casa, mas eu acho que a experiência no cinema vai ser foda. De fato, só tinha eu e mais 6 cabeças. Mano, quando o filme acabou, eu escutei um comentário assim, porra, esse não é o Frankenstein raiz? Esse filme é uma merda. Porra, irmão, desculpa. Mas você tava o tempo inteiro mexendo no TikTok enquanto tava rolando 2 horas e 40 de filme, você, não prestou atenção nas camadas, você não prestou atenção nos detalhes, você não se ligou que o filme não é sobre terror, apesar dele ter elementos de terror, e o filme ele não tá preocupado em defender nenhum dos lados, ele tanto vai te mostrar exemplos de que o monstro é um problema, mas ele também te mostra exemplos de que o Victor é um problema para aquela catástrofe que envolve tudo a cena do navio, que é a abertura do filme. E, cara, eu fiquei simplesmente apaixonadíssimo por esse filme, desde a abertura até o último take. Quando teve a última cena do filme, eu fiquei com os olhos marejados, mas não no sentido de me sentir tão tocado com a história. Eu já estava mexido com a história, mas foi mais no sentido de entender do porquê que eu adoro cinema, do porquê que eu estudo sobre cinema, sabe? Esse é um daqueles filmes que reforça esse pensamento em mim. É um filme que está todo mundo muito bem, até a própria Mia Goth, ela tem um momento no filme mais importante, depois ela fica meio para escanteio, tudo bem.
Cara, eu também gostei bastante do filme, né? Eu acho que quando a gente para pra pensar em que vai sair um filme do Guilherme Del Toro, a gente já sabe que um filme merda não vai ser. Vai ser um filme que tem algo a contar, né? Porque o Guilherme Del Toro, ele se consagrou muito, cara, ao longo de todos esses anos aí, né? Pô, desde Blade, pô. O cara fez lá os filmes do Blade, os 2 primeiros, que são muito bons. O cara fez aquele Hellboy, que por mais que tenha gente que não goste, eu acho que foi foram 2 filmes, assim, sólidos, sabe? E aí, essas produções originais dele, né? Labirinto Fauno, que é um baita filme. Também gosto muito da Forma da Água, que o Igor já citou. Até Ciclo de Fogo o cara já fez. Então, ele é um cara muito competente. A gente sabe disso, né? E quando você pega essa história do Frankenstein, que é uma história já muito conhecida, apesar de que eu tenho uma confissão a fazer aqui, que é um pouco bizarra. A gente tava até falando sobre isso antes de começar a gravação, né? Falando em off sobre filmes que a gente nunca viu. Pô, eu nunca tinha visto nenhum filme do Frankenstein. Esse foi o primeiro filme do Frankenstein que eu vi. Conheço a história, obviamente, né? Não sou um Neandertal, mas conheço a história, sei os princípios básicos e tudo mais, mas essa foi a primeira adaptação que eu vi, e eu achei que, apesar, tem a mão do Del Toro, tem a assinatura dele, tem a visão dele e tudo mais, mas eu acho que é uma história básica, e ele soube conduzir ela muito bem, mostrando que ele sabe fazer de melhor, né? Eu acho que é impressionante como o Guilherme Del Toro, cara, ele tem, além de ser um grande diretor, né? Ele conduz a história muito bem, igual o Efraim já falou aqui, que eu preciso de discordar dele, dessa questão de que ele achou o início arrastado. Eu não acho que não, sabe? Eu acho que ele consegue criar narrativas e personagens muito interessantes pra te prender dentro daquela história. Eu acho que eu concordo com você que, com o meio do filme, quando chega a Mia Goth, que é uma personagem importante pra história, e até a própria criatura, o filme cresce, ele parece que ele toma uma bomba, né? Ele fica mais encorpado, ele fica mais interessante de se ver. Mas eu acho que ele conseguiu construir muito bem e me cativar desde o início do filme, sabe? Então, isso é a assinatura de um grande diretor. É de um cara que sabe o que tá fazendo. E que vai muito além do que uma técnica, né? Eu acho que a técnica dele é sensacional. A criação de mundo, a criação de conceito dele é fantástico, pô. Cara, só aqueles caixões maravilhosos que ele criou no início do filme, aquilo é sensacional, cara. Eu nunca achei na minha vida que eu ia olhar pra um caixão e falar, caramba, meu irmão, que caixão bonito, sabe? Ele sabe fazer tudo nos mínimos detalhes. Ele é muito bom nisso, né? Quer ser enterrado nesse caixão? Porra, mano, se eu morrer um dia, a gente não sabe se isso vai acontecer. Você vai, você vai. Vai que a ciência avança até eu morrer e a gente não morre, cara, a gente vira imortal. Eu quero ser enterrado num caixão daquilo, por favor. O branco, que eu achei mais bonito. Porque é muito interessante, não sei se vocês repararam isso, sempre tem um elemento vermelho dentro da cena, né? Aquele elemento que destaca do restante, né? Porque o filme é escuro, né? O filme não tem tanta luz presente dentro do filme. Então essa presença do vermelho é muito maneiro, né? Na luva, até no próprio sangue. Então, até naquele anjo maravilhoso, o anjo da morte lá, que conceito maravilhoso, cara, de uma estátua que se mexe. Meu irmão, Guilherme Del Toro. Você liga o filme, você põe o filme pra assistir, e se você não souber que filme é aquele, você identifica rapidamente que é um filme do Guilherme Del Toro, porque o cara tem a assinatura própria dele e isso é muito foda, né, mano? Trazendo aqui algumas coisas já, eu acho que o filme ele acaba sendo divisível de 2 formas. Aquela galera que já tem um conhecimento dos fatos do livro e a galera que só conhece o Frankenstein pelo cinema. E assim, são 2 coisas muito diferentes. Eu acho que o de 94 ele já tinha sido uma adaptação razoável do que acontece no livro. Mas o Guilherme Del Toro, ele vai se basear no livro, mas ele vai trazer a espinha dorsal que era o objetivo do livro, eu acho. Que era esse confronto da ciência de quem é o verdadeiro monstro da história, sabe? Quem tava, sabe? Porque assim, o filme deixa 2 lados, mas no livro isso fica mais claro, a relação do criador e a criatura. Então acho que o filme acaba sendo divisível por isso. Porque quem viu nos filmes sempre viu o Frankenstein como uma criatura muito abobada, totalmente costurada. Então tava meio que nessa expectativa. E no livro isso não é descrito dessa forma. Não é descrito em momento nenhum que ele é uma criatura recosturada e coisa do tipo. É descrito que ele é monstruoso somente porque ele é a junção de diversas partes humanas que não faz dele exatamente feio. Que ele tem é como se ele fosse meio que desproporcional. Se eu não me engano, na história, o cérebro que é posto pra ele é o cérebro de um assassino. Cara, agora você me pegou. Isso aí eu tenho que rever. Eu não lembro de no livro ter sido isso. Não me lembro mesmo. Nota do editor aqui, essa ideia de que o monstro do Frankenstein tem o cérebro de um assassino, isso é uma ideia trazida nos filmes, tá? Isso aí tá de fora no livro original da Mary Shelley. O que acontece também é que no livro ele é uma criatura dotada de agência, muita agência. Ele é autodidata, ele aprende a ler sozinho e ele é o tempo todo confrontado, salvo engano, com o livro do Milton. Então há um dilema ético e moral muito forte
dentro dele, do que seria o certo e o que seria o errado, e para onde vai esse certo e errado. O livro ele é melhor construído, acho que assim, tanto a obra do Del Toro quanto a obra do livro. Acho que não desagradou ninguém, acho que quem era fã do livro gostou muito da obra do Del Toro, principalmente por algumas mudanças. A gente tava falando da Mia Goth lá no início. Cara, a personagem que a Mia Goth interpreta no livro, ela é muito passiva. Ela tá lá como uma criatura encantada, linda e bela, ela existe pela sua beleza e coisa do tipo. E aqui não, ela tem agência, ela tem voz, ela discorda do Victor o tempo todo, ela tem fala. Cara, isso foi uma mudança, sim, fantástica pro filme, eu acho que casou muito bem. A questão da disputa dele com o pai no livro, ele não tem essa disputa. No livro, na verdade, ele diz que ele teve a infância mais mágica do mundo, tudo era muito feliz, tudo era muito alegre, e piriri pororó. Tipo assim, teve a infância maravilhosa nos Alpes Suíços. E assim, no livro se constrói essa relação com essa beleza, né? É quase o sublime kantiano, né? Que é essa beleza da natureza, que é uma coisa fantástica, é uma coisa que você não é muito maior do que você, e você acha muito bonito. Aí, beleza. Aqui já no filme, não. O pai dele tem um problema com ele, e ele passa esse mesmo problema que ele teve com o pai, ele passa pra criatura. Aí, lembra daquela, acho que eu já tinha gravado há uns episódios atrás que eu tinha falado, né? Sobre como as coisas se repetem normalmente até a terceira geração, né? E aqui segue essa mesma fórmula. O avô, no caso da criatura, teve um problema com o pai da criatura, a criatura teve problema com seu pai, e então meio que se encerra esse ciclo, né, de terceiras gerações. Que é aquela, eu trouxe no caso como exemplo, na época foi até a trilogia tebana, aquela história lá acho que do Édipo da Jocasta, e todos os desdobramentos daquilo. Então, assim, para quem gosta do livro e quem gosta do filme, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que só o ruído que tem é só a galera que só viu os filmes e não tem uma noção do que acontece nos livros. E, cara, a Mary Shelley escreveu um livro fantástico, assim, numa época em que ela teve que usar pseudônimo e coisas do tipo, em que mulheres não eram tão habilitadas a escrever, né? Não eram habilitadas a escrever dessa forma e coisas do tipo. Então, assim, fantástico. Lembrando, a mãe dela era um ser humano incrível também, já era uma escritora e tal. O cara que ela era casada também era, inclusive, acho que isso vem com uma disputa deles, né? De cada um se desafia a escrever alguma coisa. A obra do Doutor fantástica em relação ao livro. Eu acho que captou exatamente a essência que tinha no livro. E o que eu preciso falar, como sempre, cara, eu adoro efeito prático. Nada contra. Eu acho que CGI é válido, não tem nada contra CGI. Só que assim, quando você bota o efeito prático bem feito e você junta com o CGI, te passa uma credibilidade. Estava falando daquela estátua lá, né? Do anjo. Cara, aquela estátua, eu tava vendo os 40 minutos lá, que tem na Netflix também, mostrando, né, as entrevistas do Guilherme Del Toro falando, né, mostrando as obras. Cara, eles fizeram isso. Tem miniatura e tem maxiatura, né, que eu não vou saber traduzir porque eu escutei em inglês o termo, eu não vou ficar falando em inglês, senão vai ficar zoando depois na edição. English! Mas, resumindo, eles construíram aquele prédio, aquele aqueduto enorme, como uma miniatura enorme, né? Vai ficar meio contraditório, mas é o que tem. E assim, para fazer os efeitos práticos, cara, as criaturas são muito bonitas, todas foram feitas à mão, os cachorros, cara, tudo feito à mão, aí sim se aplica o CGI. Então assim, ficou muito bom. Eu adoro o efeito prático que o Guilherme Del Toro traz. Não tenho do que reclamar do filme, eu acho que foi muito bom. E o que eu mudaria, talvez, é que eu queria que tivesse tido menos parte do Victor no início. Eu queria que a criatura tivesse tido mais tempo de tela até para desenvolver melhor as questões morais dele. Eu queria que ele tivesse apresentado um livro que ele leu, eu queria ter visto mais para trazer esse embate moral do quem é o monstro de verdade. É legal porque, assim, no filme já deixa bem claro, o irmão fala pra ele, né, o monstro é você, que tudo que o Frankenstein toca acaba sendo, a questão é só como essa missão muda. Se no livro ele tem essa missão da ciência moderna, que não começa como ciência moderna, ele traz pela alquimia, então ele vai ler a Agripa, vai ler os caras da alquimia, junta com ciência moderna e a técnica que já tá tendo, né, de parte elétrica para trazer essa criatura. Aqui a gente não tem isso, já vem como uma ciência moderna e uma outra parte de tecnologia para fazer a criatura funcionar. E tem um embate com Deus, acho que muito maior do que talvez tenha no livro. Algumas pessoas podem me odiar por causa disso, mas acho que aqui se traz muito a questão da simetria de Deus o tempo todo. E é falado, né? Verbalizado isso. No livro isso é mais subtexto, né? Corre por fora. A questão mais é o embate moral de como o Frankenstein, no caso, vou falar o Victor, né? Porque isso é que a criatura não tem nome, então a gente vai manter assim. O Victor enxerga o mundo e como a criatura vai enxergar esse mundo e a relação do seu criador como criatura e como a criatura é um espelho do seu criador em certa parte. Não todo, mas em certas partes ele acaba sendo um espelho. E eu gosto do filme porque o filme dá uma redenção pro Victor. Como ele enxerga, como ele se vê nesse espelho. E eu não vou parar por aqui porque eu acho que esta spoiler a gente deixa um pouquinho mais pro final. Passar a bola aí. Em relação ao Guilherme Del Toro, eu não tenho o que falar, porque eu sou uma fã ávida do que o Guilherme faz. Ele traz um romance em todos os, como o Marcos estava falando agora há pouco, do visual, também o Arthur puxou isso. O Guilherme Del Toro, ele traz
uma visão, ele traz um romantismo para as pequenas coisas. Eu tiro isso do visual romântico que a gente tem em Hellboy. Tamires, romantismo e Hellboy, eu falo do romantismo gótico enquanto um estilo, um designer, uma questão de criação que é a assinatura do Guilherme Del Toro, como já foi dito aqui. A gente consegue identificar que é dele, sabe? E ele fazer... E não é de hoje que ele gostaria de fazer Frankenstein. Ele já tem dito isso há muito tempo, que é uma vontade de... lá do início da carreira dele, de fazer. E acho que deu muito bom. Veio num momento muito bom, porque vocês têm que pegar para assistir Frankenstein da mesma forma que a gente assistiu Nosferatu há pouco tempo. Nosferatu veio lindo. E foi o básico. Os caras simplesmente leram o livro e colocaram na tela. E ficou muito bom. Muito bom. Só que a diferença entre Nosferatu e Frankenstein, ele não é um horror. Ele é um romance filosófico. Tanto que a gente tem muitas, como dizer, temos muitas reflexões, temos muita discussão entre criação, criador, vida, morte, a plenitude da vida, aquela questão da criação, eu não vou chamar de criatura, eu gosto de chamar de criação, que a criação, ela busca a compreensão do que é a vida. Uma coisa que erraram muito no filme Belas Criaturas, que é da Emma Stone. Errou. Eu não lembro o nome, depois vocês me corrigem, por favor. Pequenas, adoráveis criaturas, coisa do tipo. É que é o mesmo princípio de Frankenstein. Só que ali eles não se preocuparam nessa questão de busca, porque aquele personagem da Emma Stone busca o entendimento do que é a vida, tanto que ela é a curiosidade das coisas. Mas ali é um pensamento completamente sexualizado, diferente do que é o Frankenstein, que é um pensamento filosófico. Para vocês terem uma ideia de como a gente acaba entrando sem querer nessa questão de sexualização de personagem feminino. O Frankenstein, ele busca a compreensão do que é a vida, tentando entender, porque Victor não teve a paciência de ensinar. Isso é uma coisa que a personagem da Mia Goth traz. Ela, em poucos momentos de interação, ela dá um ensinamento para a criação. Ela traz o ensinamento para a criação e ela confronta o Victor em relação a isso. Porque o Victor, ele criou um corpo, ele não criou uma inteligência. O fato da criação ser inteligente ao ponto de coisas intuitivas não quer dizer que tenha uma inteligência no âmbito intelectual, que foi o que a personagem da Mia Goth trouxe ensinando para a criação. Em poucos momentos ela ensinou para a criação. E depois dali a criação teve que andar com as próprias pernas. É onde que ele vai encontrar com aquele senhor no meio do nada, que lá ele mora no moinho. Depois o velho fica sozinho, o velho ensina ele, torna amigo, fala, compreende. Ele aprende também com os animais que ele encontra no caminho. Aliás, Tamires, eu acho isso muito curioso, porque é um dos poucos momentos de paz que ele tem é justamente o convívio com um cara cego que não enxerga ele fisicamente, mas ele consegue enxergar além disso. Mas depois disso, quando é revelado, não, eu sou assim, assim, assado, mesmo ele dando essa descrição física dele, o senhorzinho aceita ele como ele é, sem qualquer tipo de julgamento. Ele fala que tipo, ele é um monstro, que ele é um retalho de muitas coisas, e ele fala, não, você é um bom homem, e você é o meu amigo, né? Isso que é o legal. Essa parte muito boa mesmo, mano. Isso que é o legal, porque ele encontra a gentileza, ele aprende, pra vocês verem que tem... Eu achei essa questão da gentileza da criação. Lembra do Hellboy de 2004? Tem uma criatura também. E a criatura ali é extremamente gentil. Chega a virar um alívio cômico no filme. E isso é muito bom de terem trabalhado em cima, porque isso é forte no livro. Ele absorve pra si o que é a gentileza enquanto humano, sendo que ele não é humano. Sim. Ele é parte, recorte de vários humanos, ou seja, ele poderia vir com tudo que há de ruim na humanidade. Mas não, ele aprende com a gentileza. Tanto que a gentileza é tão cega que é posta no filme, esse senhor, que mesmo tendo as características ali descritas a ele, ele resolve ignorar e tratar com gentileza a criação. Enquanto o Victor fala de monstruosidade, ele fala de si mesmo. O Victor é, de fato, um monstro, como o William fala para ele, seu irmão, e
a criação é a dádiva da bondade, que o Victor não soube enxergar, que ele tinha enquanto a mãe era viva, porque ele tem essa virada de chave de personalidade depois que a mãe morre. E o que eu achei muito legal, até mesmo para construir a vilania desse personagem, porque o protagonismo não é do Victor, é do monstro. Mas a gente teve ele enquanto protagonista e vilão do filme, entendeu? Cara, assim, eu preciso destacar o trabalho do Jacob Elordi. Assim, eu não conhecia praticamente nada desse maluco. Acho que a única coisa que eu vi dele foi aquele filme merda que tem na Prime Video, que é dele com a Ana de Armas e o Tom Cruise, não. O Ben Affleck. Porra, que filme merda. Eu nem sei que isso mesmo. É a única coisa que eu vi desse cara. Eu nunca tinha visto nada desse maluco. Assista Saltburn, é muito bom. Ah, é verdade. Ele tá nesse filme também. Que também não achei muita coisa não, mas tudo bem. Você tem que assistir o tal do Barraca do Beijo, que aí sim vocês vão falar, que ator de merda. O Ramos, ele viu. Cara, o Ramos zerou a Netflix, né, mano? Ele zerou, ele confere religiosamente essas coisas. Mas enfim, é muito ruim. O Jacob Elordi, eu preciso destacar o trabalho desse cara. Sim, mano, porque assim, importante. Eu acho que ele faz muito. Eu acho que as duas pessoas que realmente seguram esse filme, e eu tenho problemas com esse filme, mas assim, as duas coisas que realmente seguram esse filme é o Oscar Isaac, que eu chamo ele carinhosamente de Oscaralho, e o Jacob Elordi. Cara, foram 10 horas de maquiagem. Assim, eu até acho que a maquiagem do monstro de Frankenstein, eu acho que poderia ser um pouco melhor, sim, dado em consideração o histórico que tem o Guilherme Del Toro em fazer criaturas maravilhosas. Mas, Efra, aí que tá. A criação no filme, ela tá completamente descrita como no livro. Porque no livro, a criação não é um amontoado de remendos, uma criatura horrorosa. Não, ele é simétrico e belo. É dito isso. Belo, não belo por ser uma criatura viva, que o sucesso do Victor Frankenstein, mas sim por ser visualmente simétrico e belo. Então, assim, a questão da maquiagem, eu achei que acertou bastante. A gente tem aquilo dos primeiros filmes do Frankenstein lá nos anos 20, de uma criatura toda remendada, toda caindo aos pedaços, que se perpetuou no cinema e que continua da pele esverdeada, uma criatura feia, que rosna. Eu não tava pensando nessa visão clássica cinematográfica. Eu tava pensando no sentido de, comumente nas produções do Del Toro, as maquiagens são maravilhosas. Eu achei que a maquiagem tava boa, mas não só a maquiagem, né, mas é prostético, porque ele levou 10 horas pra fazer a transformação, inclusive, palmas pra esse cara, porque você ficar 10 horas sentado numa cadeira é foda. Mas assim, eu senti que faltou sabe aquele temperinho que tu joga? Eu senti que faltou alguma coisa ali. Deve ter rolado ali um efeito de CGI junto e tudo mais, mas eu não sei, cara. Eu senti que faltou uma coisa a mais. Só que a atuação dele é tão boa, ele transita entre diferentes tipos de sentimentos e emoções humanas, que eu meio que deixei um pouco de lado. Né, mano? Assim, eu tô só falando da característica física dele, sendo um pouco mais crítico, mas a atuação dele é tão boa que teve momentos que eu virei e falei assim, não, beleza, ele é um Frankenstein bonito, então vambora. E assim, eu achei esse Frankenstein muito bonito. Eu achei ele muito bonito. Não, porque, ele assim, é bonitão, pô. Até a minha golfe apaixona pelo cara, pô. Porra, o cara tem naipe de modelo, porra, sabe? O cara tem naipe de modelo. Ele é bonitão. Né? O Jacob Elordi, ele é bonitão, pô. Não, ele é bonitão. Aí, só que assim, tirando isso, eu acho que um outro detalhe também, que eu acho que faltou, e de novo é o lance do temperinho, são os corpos que aparecem no filme, né? Porque eu senti que tá muito boneco cinematográfico. Tá muito bem feito? Tá muito bem feito. Mas pra mim pareceu coisa que você vê em exposição de terror, ou em parque temático, ou no teatro, alguma coisa assim do tipo. Eu queria que fosse um pouquinho mais, entre aspas, realista, sabe? Porque assim, é o gore da coisa, sabe? Você vê o sangue, você vê as vísceras, eu senti falta de um pouquinho mais de realismo. Mas aí que tá, Efra, não é pra ter gore. Em relação a Frankenstein, não é pra ter gore. Tem porque é parte do processo científico que a gente vê, porque o Victor Frankenstein vai cortar partes de corpos para fazer a criação. Porém, o foco do Del Toro, que eu senti no filme, foi a parte filosófica e reflexiva e a mensagem do que o livro traz, do que o romance da Mary Shelley traz, entendeu? Acho que ele focou mais nisso do que em qualquer outra coisa que fosse cinematográfica. A gente teve, assim, os pedaços de corpos, um braço, não sei o quê.
Sim, porque faz parte de um processo científico da época. Se você colocar ali os personagens em questão de período histórico, cenário e tudo mais, vai ter. Tem uma cena que é quando o tio da personagem da Mia Goth vai procurar o Oscar Isaac, ele pula uma poça de sangue. Ponto. É a época do que era Londres ali. Aquela nojeira, mortes, doença, tudo espalhado no meio da rua, pobreza, entendeu? Então, assim, é parte do que o Victor Frankenstein era. Sabe, tá ligado aquela cena que ele ele tá tipo num auditório, né? Ele tá falando com a galera, ele revive um corpo e tal, não sei o quê. É isso que me incomodou. Não me parecia. Claro que não vai colocar um corpo de verdade ali, gente. Mas assim, eu já vi outros filmes, inclusive até filmes do Del Toro, em que, tipo assim, a maquiagem naquele caso, aquele boneco animatrônico, eu não sei se é um boneco animatrônico ou se é uma pessoa vestida ali, eu não sei. Tá muito bem feito, sim, tá muito bem feito. Mas eu senti falta de um pouquinho de realismo, porque eu já lembro de ter visto outros filmes do Del Toro ou de outros cineastas em que você está vendo ali um corpo, um cadáver, e eu senti que aquele cadáver em outros filmes, em outras situações, em outras cenas, me convenceu mais do que essa cena que eu vi ali. Então eu fiquei assim, cara, porra, o Del Toro não costuma errar, não que ele tenha errado, mas assim, o Del Toro ele costuma ter um trato melhor para essas coisas. Aí eu fiquei meio assim, tá, tudo bem. Como tem esse lance do Victor Frankenstein, ele ter essa, como é que eu posso dizer, essa obsessão em querer estender a vida, prolongar a vida, ter imortalidade. Que nem o Anakin. O Anakin no episódio 3, ele fala, não, porque a morte é uma transgressão, eu vou ultrapassar isso e tal, não sei o quê. Eu senti a mesma vibe. Eu falei, porra, é isso. Então, eu fiquei mais focado, por mais que tenham esses detalhes técnicos que me incomodaram um pouco, eu fiquei mais focado. Isso, assim, no ponto de vista mais crítico. Eu preferi, em alguns momentos, me focar mais nas atuações do Jacob Elord e do Oscar Isaac, que pra mim são as duas melhores coisas que tem nesse filme. Cara, então, acho que assim, tem uma diferença que eu acho que eu gosto, na verdade, eu gosto desses bonecos por um simples motivo. Eu acho que a proposta dele não é ser verídico, não é ser real. Que bom pegar o Nosferatu que saiu. Que eu acho que o Nosferatu se propõe verídico, se propõe acurado em termos históricos. Que, inclusive, é o que pra mim acabou com o filme, porque a primeira parte eu acho que foi bem adaptada. E depois você larga a mão do filme, porque assim, acho que as coisas não se encaixam mais, porque o cara tava muito mais preocupado em a fivela do sapato, o couro do sapato, a sola do sapato, ser feito do mesmo material que era feito naquela época, e não sei o que. Aí sim, o Del Toro não. O Del Toro ele vai transitar entre a fantasia e o mundo real. Eu acho que essa atmosfera que cerca normalmente os filmes, é o equilíbrio. Que normalmente quando você espera uma fantasia, um romance gótico, umas coisas, você tem que transitar entre esse real e essa coisa mais fantasiosa, sabe? Essa coisa, como é que eu vou falar, mais onírica da parada. Eu acho que esse é o combo perfeito. Por isso que ela não me incomoda tanto. Porque o que importa vai ser a parte filosófica, de fato, e esse mundo meio onírico, meio real, onde as coisas acontecem. Por exemplo, eu achei as roupas fantásticas. Uma das primeiras coisas que eu tava vendo no filme, eu falei, cara, as roupas são muito lindas. Aí depois eu fui ver o porquê, né? Porque ele se inspirou, tipo assim, em Rockstars, as paradas todas, né? E, cara, ficou muito bonito. Nosferatu é outra proposta, é uma proposta mais real. A roupa vai ser tal como era do Lorde, que não sei o que pra mim acabou com a atuação do Skarsgård, foi exatamente isso. Cara, o Skarsgård é um cara que você não precisa fazer muita coisa pra ele ficar assustador, não. Ele só precisa sorrir. Ele sorri e você já fica com medo do cara. Ele é tipo o Defoe, né? Pô, mas eu acho... Então não precisava. Só abrindo um parênteses aí no que tu falou, já que tu mencionou o Skarsgård, eu acho que a proposta ali não era nem a gente reconhecer o Skarsgård. Inclusive, o meu medo no Frankenstein era exatamente esse. Eles vão... Porque nos trailers, se vocês viram os trailers... Esse filme teve 3 trailers. Ainda bem que quando eu fui ver o terceiro, eu já tinha visto o filme no cinema. Porque o terceiro, cara, ele mostra a criatura por completo. Quando dos outros dois, você só tem vislumbres, você não vê a criatura. E o próprio filme, ele brinca com isso. A criatura não aparece de imediato, né? No começo do filme, você só vê, tipo, uma parte do olho, você vê ele sendo bem brutão, mas você não vê o rosto dele, como é que é de fato. O filme demora a acontecer isso. Então, meu medo era cair no Nosferatu. Quando eu vi a galera elogiando muito a atuação dele, eu falei, porra, pode ficar repetitivo, porque ele pode ser esse lance mais gótico, mais dark, e ele tem isso. Mas eu acho que ele carrega uma coisa que não tá no Nosferatu, e que tudo bem, porque a proposta de um é diferente de outro, que é o lance da sutileza, que é o lance da humanidade, que é o lance dele aprender a viver, porque ele já carrega a maldição de ser imortal. Porra, ele não morre. Então, como é que eu posso desfrutar da minha vida? E eu acho isso muito interessante. Aquele momento que ele se revela pro velho daquela casa, cara, aquela cena é muito emocionante, aquela cena é muito foda, é muito bonita, muito boa. E logo em seguida,
vem a família daquele velho, e o velho, tipo, tinha morrido pelo ataque dos lobos, e os caras nem se perguntam, saem atirando nele, e aí ele é obrigado. O filme tem uma frase que me marcou desde quando eu assisti, que ele diz uma parada assim, quando ele vê os lobos atacando os humanos e vice-versa. Eles se atacam não porque eles se odeiam, mas sim porque faz parte da natureza dele para sobreviverem. Cara, eu achei isso muito bom. É muito reflexivo. Justamente resume o personagem, né, mano? Justamente ele é assim, né? Ele mata os lobos lá também porque ele precisa matar os lobos, porque a natureza faz com que ele tenha que agir daquela forma, tenha que matar aquelas pessoas que tentam prender ele, segurar ele e tal. Então, é a natureza que faz isso, né? Não é uma opção que o cara quer. Mas falando um pouco sobre o Jacob Elord, que eu não tive oportunidade de falar, mano, eu acho que ele tá muito bem dentro do filme, né? Ele e o Oscar Isaac, né? O Oscar Isaac a gente já espera porque, pô, é um grande ator, né? Um dos caras que já fez grandes papéis aí dentro do cinema. Só que eu senti que o Jacob Elord, ele combinou muito bem também com o personagem, até acho que pela falta de... Eu sei que é pesado falar isso, mas acho que até pela falta de talento que o cara tem, sabe? Eu acho que isso ajuda um pouco a ele a fazer um personagem ali que tá se descobrindo, um personagem que não consegue se expressar tão bem às vezes, sabe? Eu acho que isso ajuda um pouco. É tipo o Dave Bautista com o Drax, que a gente olha e fala, pô, é muito bom, né? Mas é porque ele só tá sendo o Dave Bautista, né? Ele só tá sendo o Drax. Marcos. Eu acho que ajuda, porque... Não tô dizendo que ele foi uma merda, tá? Eu acho que realmente ele manda muito bem, é muito convincente. Eu acho que tem cenas ali, aquela cena final mesmo dele olhando pro sol, né? E o filme se encerrando, é muito bonito. Ele demanda um cara saber atuar. E obviamente que ele está na mão do Guilherme Del Toro, que é um grande diretor, ajuda muito também, né? Ô Marcos, aí eu vou discordar de você me desculpa, mas a questão é que eu percebi do Jacob Elord, quando ele foi anunciado para esse papel, eu falei, cara, isso não vai dar bom, mas levei em relação aos papéis anteriores que ele teve. Geralmente eram papéis de adolescente, marrentão, população de escola, fazendo merda em filme meia boca. Às vezes o talento dele estava ali, mas o que foi entregue a ele até chegar aqui para fazer o Frankenstein, onde ele teve essa liberdade maior de expressão, pode, entendeu, ter acarretado da gente ter essa visão dele. Às vezes o que ele fez para pagar as contas não permitiu que ele entregasse de fato o que ele tem. Eu tive essa percepção quando assisti o filme. Eu comecei o filme pensando, esse cara não vai dar bom. Não, nas primeiras cenas que ele aparece, nas primeiras cenas em que ele aparece, que ele não tem fala, que é só expressão, eu falei, putz, onde que esse maluco tava? Como assim? Cara, é o mesmo cara lá da Barraca do Beijo que fez Euforia, que só fez um monte de filme merda. Como eu assim? acho que o filme, É engraçado. melhora por causa dele. É engraçado isso. Porque eu não tive essa sensação, né? Ele fez recentemente um filme da Priscilla Presley. O nome do filme é Priscilla. Foca na Priscilla Presley, mas tem o Elvis ali no meio. Só que o problema é que esse filme tinha saído bem colado com o filme do Elvis. E um enaltece o Elvis e o outro conta as verdades ali, conta as polêmicas sobre o Elvis, enfim. E nesse filme, eu esperava bem da atuação dele, até porque, porra, o Elvis é o meu artista favorito. Então, cara, eu queria ver uma parada bem, bem foda. E eu fiquei tão puto. E eu dei uma nota alta pro filme, tá? Mas não por conta dele. Ah, mas isso não é novidade, né? Você dá nota alta pra filme merda. Não, mas o filme não é ruim, não. O problema é ele. O meu único problema do filme é ele em si. O Jacob Elord? Ele é muito ruim. Ele é mas tão é isso ruim, que eu tô né? falando. Ele é tão ruim ali. Não, mas olha só. Então, calma lá. Não, eu vou apresentar meus pontos. Eu acho que ele é tão ruim naquele filme ali que até pra cantar, eu não sei se eles não conseguiram os direitos, mas tem uma cena do Elvis naquele filme em show, e a cena é ele de costas no palco, é o próprio Jacob Elord, de costas pro palco e só fazendo os movimentos. E a música não tem nem letra, é só uma batida. Eu não sei nem por que isso aconteceu. Mas aqui, cara, eu acho que ele dá um chute no saco. Nem no rosto, não. É no saco mesmo. Porque, meu irmão, o maluco manda bem pra caraca. E eu tenho quase certeza que esse filme vai render uma porrada de indicação aí nas premiações. Ah, mano, sinceramente, ó, a minha sensação é que eu acho que ele não fez nada demais. Eu acho a atuação dele ok, na minha concepção. Eu acho que talvez a questão da expectativa, você olha pra um cara desse e fala, esse cara não vai conseguir entregar, e você vê ele minimamente fazendo um papel digno, eu acho que a gente exalta assim um pouco.
É igual todo mundo aí querendo ver o filme do The Rock, né? Esse mais novo aí, o que vai sair agora. Já saiu, na verdade, né? Eu vi o desse Eu acho que se fosse qualquer outro ator fazendo, não teria esse lobby todo, mas é porque é o The Rock, é um cara que a gente sabe que só fez papel que não é tão interessante assim em toda a sua filmografia, papéis que exigem muito mais do carisma do que o talento do cara. E eu sinceramente não acho que o Diego Bilordi entregou uma atuação tão grande igual você tá falando aí de indicação, pô. Eu não acho que tá nesse nível, tá? Eu acho que tá um pouco bem longe. Mas aí de indicação, eu acho que não. Mas aí ele surpreende, eu acho que ele surpreende. Tem todo um trabalho ali em cima dele, certeza. tem uma expressividade corporal, como a Tamit falou. Inclusive, eu falei aqui antes, eu acho que o filme melhora por conta da presença dele, porque ele soube explorar bem esse personagem. Agora, se isso vai se manter, dele fazer papéis que chamem a atenção para a atuação dele, isso aí o futuro vai dizer. Mas então, nesse momento, nesse filme aqui, ele manda muito bem. Era nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que dificilmente a gente vai ver esse cara, tipo, fazendo mais filmes, assim, entregando esse mesmo resultado. Eu acho que foi um ponto fora da curva. Igual a gente tá falando, é um cara que foi entregue na mão do Guilherme Del Toro. E, assim, gente, é inegável a gente dizer que um diretor consegue extrair muita coisa de um ator, muitas das vezes, sabe? A gente já viu, e também tem diretor que consegue estragar muitos atores, né? Tá aí a trilogia prequel de Star Wars, que tinha só ator fudido, e eles não sabiam atuar. Parece que os caras desaprenderam a atuar dentro do filme. Então, eu acho que o Diego Bilordi não é um papel que a gente vai ver de novo. Eu acho que dentro desse filme tem tanta gente assim que você olha, tipo, o Christopher Watts, mano. Christopher Watts é um absurdo de ator. A gente vê esse cara, quando ele tem que fazer esse papel do cara mais elegante, do cara pomposo e tudo mais, ele entrega demais. Porra, eu tô me tirando, pô. Mas ele entrega muito bem, mano. Eu acho que ele sabe entregar o papel, mano. O problema, eu acho que não foi nem a atuação dele. Acho que o problema é o personagem. Só corrigindo aqui. O problema não foi a atuação dele. O problema foi o quanto deram pra ele fazer alguma coisa. Ele tira a leite de piada, mas é um personagem que, assim, porra, não faz diferença nenhuma na história. Sim, não, isso aí que relevância eu também não acho que não. Mas eu acho que ele atua de uma forma tão naturalmente que, tipo, eu acredito que o Christopher Watts é daquele jeito, mano. Sabe? Essa que é a questão. Mas eu não acho que, igual eu tô falando, acho que o Diego Bilordi mandou bem, mas eu acho que a expectativa que todo mundo tinha de ser um Alcatraz faz com que eleve um pouco a questão da atuação dele, que eu não acho que tá tão ruim, tá boa, tá ali, tipo, funciona pra esse filme muito bem, tá no mesmo nível do resto da galera. O cara é o protagonista do filme e ele consegue sustentar isso muito bem, mas eu não acho que a gente vai ver isso novamente, futuramente, sabe, com o Diego Bilordi representando outros papéis, diferente do nosso Oscar Isaac, que a gente sabe que esse cara vai fazer filme, todo filme que esse cara faz, ele entrega, mano. Até de Paul Dameron no Star Wars, o cara é bom, pô. Não tem como. É verdade. Mas eu acho que esse tipo de coisa... Eu acho que a gente vai ver sim. Eu também acho. Até porque se nada mudou, ele ia fazer o Patrick Bates, mano, no próximo remake aí de Psicopata Americano. Se não mudou. Eu escutei um papo aí de Margot Robbie no outro dia, não sei se é verdade, que eles iam mudar o gênero do personagem. Não sei se acho que caiu essa até porque, não sei se vocês sabem, eu acho que eu falei isso em off. Esse filme do Frankenstein estava tudo pronto para o Andrew Garfield interpretar o monstro. Mas em cima da hora, cara. Em pouquíssimo tempo eles tiveram que mudar a porra toda. Porque, tipo, o design do monstro não era esse, era uma outra parada. Eles tiveram que mudar tudo. E se eu não me engano, foi até Tamires que falou isso também. Quem interpretaria ai, meu Deus. A mulher, Elizabeth, que é a minha... Isso, quem interpretaria ela seria a Margot Robbie. Então, cara, muita coisa assim. Tudo bem que ela não tem tanta importância quanto o monstro na história. Mas, porra, você também ter um visual pro monstro e ter que mudar isso em cima da hora, acho meio foda. Até porque era um filme que estava sendo produzido há muito tempo. E esse lance do Psicopata Americano, por exemplo, eu gostaria muito de ver, até para ver mais do Diego Bilordi. Eu acho que é um filme que pede muito de atuação. Para mim, eu não sei para vocês, mas para mim aquele filme ali que tem a melhor atuação do Bale, por exemplo. O Igor falou agora uma coisa, eu lembrei. Tá tendo muita adaptação de romances góticos, né? A gente tem aí Frankenstein, Nosferatus, saiu aquela porcaria de Drácula do Luke Besson, que eu não sei como que esse homem ainda faz filme, mas enfim, vai vir agora o Jacob Elrod e a Margot Robbie em O Morro dos Ventos Uivantes. Saiu o primeiro trailer há algum tempo e, gente, o filme tá verdadeiramente uns 50 tons de cinza em 1800, porque assim, não tem cabimento. Tá absurdo que o trailer, pelo menos, foi focado somente em interação de energia sexual, sendo que no livro não tem um beijo. O povo não dá um selinho. E, gente, eu tô com muito medo.
Eu tô com muito medo, porque o Jacob Elrod agora, ele deu muito bom com Frankenstein. Eu não sei se ele tá apto, não é porque ele deu bom com Frankenstein que ele tá apto a interpretar Heathcliff, não, gente. E outra, estão sempre colocando a merda do personagem do Morro dos Ventos Uivantes em todas as adaptações, que já chegou a ser o Tom Hardy, como ele não é um personagem branco-alvo, não. Os caras estão ignorando o livro 100%. Então, assim, cara, só chega. Pra mim, já deu de algumas interpretações e eu não acho que vai dar bom. Ele surpreendeu em Frankenstein, mas não acho que ele seja bom o suficiente pra fazer um Heathcliff, não. Inclusive, Cara, Thames, então, isso até me tira uma assim, dúvida. Esse filme vai concorrer a alguma premiação? Porque ele teve um período curto no cinema. Ele vai concorrer a alguma premiação, alguma coisa assim? Talvez Oscar, vocês sabem dizer? Vai sim, Efraim, até porque o filme lá, não sei se vocês vão lembrar, aquele maestro lá do Bradley Cooper, tudo bem que ele não ganhou muita coisa, mas ele concorreu a várias paradas. Ele Não, também isso aí a questão do filme ser lançado em streaming não limita ele a ser indicado ao Oscar. Pô, o Irishman foi indicado a várias categorias no Oscar também, é um filme da Netflix e tudo mais. Não tinha E uma com regra aí que certeza. tem que... Roma. Não, na verdade essa regra, eu tô ligado no que eu tô falando, essa regra, na verdade, acho que é uma regra que a academia queria estipular para filme ser elegível a ser indicado ao Oscar, mas essa regra ainda não está em vigência, foi só uma ideia que surgiu aí para poder, né, os filmes irem pro cinema, por toda aquela babaquice de alguns diretores aí que ficam nessa, que filme tem que ser lançado no cinema, o Villeneuve, né, então, pô, não vai ver meu filme no celular, não vai ver meu filme, cara, sabe? Se eu quero ver o filme, se eu quiser ver o filme dentro de uma TV de tubo, eu vejo o filme dentro da TV de tubo. É eu que vou assistir, é eu que vou consumir aquela experiência, tá ligado? Então, por conta dessas chaturas de alguns diretores, aí a academia ponderou criar essa regra para poder os filmes ser elegíveis, ele ter um período passando ali dentro do cinema, mas ainda não está em vigência essa regra aí. Então, filmes que são lançados diretamente pro streaming podem ser indicados a todas as categorias aí. Voltando só um ponto só na questão da atuação dos atores, que assim, é muito complicado falar que, tipo assim, o Jake, eu acho que ele já tinha talento, acho que o pessoal fala muito bem dele em algumas séries. Eu gostei muito dele em Saltburn, e, por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse ver o Charlie Hunnam interpretando o serial killer agora, que saiu na série do Edgen, a série Monsters, o Edgen, e eu nunca imaginei aquela atuação dele. Da mesma forma que eu acho que se espera muito, por exemplo, quando a gente pega o Exposito, é aquele tipo de atuação, a gente pega lá o Christopher Waltz, e aquele tipo de atuação. Então a gente acaba também prendendo o personagem. A gente gostou daquele cara que faz lá o papel lá do Bastardos Inglórios, ao Revoar Shoshana, e repete isso, replica isso em todos os filmes, também não dá chance dele talvez de errar, de alguma outra atuação que a gente não gosta, porque se espera só aquilo dele. Aí me acaba aparecendo aquela atuação do Robert Downey Jr., né? É sempre um cara muito rico, extravagante. Que eu me pergunto também até que ponto ele atua, até que ponto é ele. A mesma coisa que eu faço essa pergunta. Eu sei que o Exposito teve outras obras, mas acabou ficando preso nesse personagem. E é uma coisa que o Dave Bautista tenta não ficar preso. Eu lembro de uma entrevista dele que ele fala disso, né? Que iam oferecer muito dinheiro para ele aceitar certos personagens e que ele teria que ser muito sábio na escolha disso, que nem tudo era sobre dinheiro. Exatamente para não ficar preso, talvez, em filmes Bs, que só acontece que ele fosse forte, e tentar fazer algumas coisas. O Dave Bautista não teve só, por exemplo, teve o Drax, teve também aquele outro filme do Mr. Knight, que é Bater na Porta. Então ele está tendo uma outra possibilidade de atuação. Talvez, se ele tivesse aceitado outras possibilidades, não fosse ficar preso num tipo de personagem. Em relação ao Morro dos Ventos Uivantes, eu tô com a Tamires nessa também. Eu acho que vai ser muito problemático. Eu conheço quem leu o livro foi a minha esposa, então ela tem todos os spoilers possíveis. A gente conversa muito sobre as leituras. Então eu já sei que ele não era um personagem branco, ele é um personagem não branco, ele pode estar ali entre um indiano, ele varia ali no que poderia ser. Isso é uma, pelo que eu entendi, que precisa pro livro funcionar. Só que aquilo, né? É adaptação. Você joga algumas coisas fora, você fica com outras. Essa diretora deixou claro que vai ser um hot de Wattpad, então assim, não tem muito o que fazer, é torcer para que seja que nem a Bruxa, que talvez o que esteja sendo falado não seja de fato aquilo, talvez tenha outros focos e seja só uma parada para chamar a atenção pro filme, mas assim, vai saber. Eu fiquei apreensivo com o Frankenstein pelo mesmo motivo. Eu acho que de início eu não gostei do Jacob Elord, mas desde a época do Pattinson como Batman,
eu parei com isso. Inclusive, eu estava escutando, né, sobre como certos atores que as mulheres gostam, os homens só passam a gostar quando fazem algum filme que agrada o público masculino. E assim, eu me incluo nisso. Eu só gostei do Pattinson mesmo, de fato, quando ele fez o Batman, e do Elord quando ele fez agora o Frankenstein, porque eu tive muita raiva dele no filme da Presley. Acho que tem seu fundo de verdade, então vou esperar pra ver agora. Não, desculpa, Arthur, mas como mulher eu não gosto de nenhum dos dois, sinceramente, nem depois do Batman. Eu gostei de Crepúsculo. Eu odeio Crepúsculo. Eu reassisti Crepúsculo e vou ser bem sincero, eu fui muito honesto, né, do que eu assisti, tem muita coisa que é ruim, mas cara, tudo pra quem ruim já ali. leu Carmila, pra quem já leu Carmila, Drácula, Vampiro à Máscara, tudo, cara, tem muitos elementos que são muito legais. Por um segundo achei que tu ia falar que Crepúsculo é melhor que Carmila. Porra! Não, cara, não, entendi. Eu acho que a diretora conhecia muito de um universo de uma forma muito grande. O que me pega muito no Crepúsculo é, cara, que o romance é muito ruim, de verdade. A questão da disciplina entre eles é legal pra caramba. Cara, a questão do início do Edward ali aparecendo dentro do quarto dela e sumindo. Cara, e tem muitos elementos do terror ali. Só que aquilo é um filme para adolescente, então eu não posso querer que fosse pra mais do que aquilo. E vou ser bem sincero, a Stuart atuando, cara, é horroroso. Ela mata o filme todo. Mas todos os outros personagens secundários, os Venturi, tudo que tem ali ao redor, cara, e vai melhorando ao redor. O problema todo é que, tipo assim, o romance dos dois é uma tremendíssima de uma porcaria, cara, que pelo amor de Deus. Mas fora isso, tem muitos elementos legais. O primeiro é o melhorzinho. O primeiro é o melhorzinho, assim. Não, o primeiro é legalzinho. Dá pra ver. Eu apaguei da minha mente. O primeiro é legalzinho. Mas, cara, assim, a gente falou do. E assim, a batalha final foi tão horrorosa quanto foi a batalha do Hobbit. Aquela batalha do Hobbit, sinceramente, também. Da última batalha Hobbit da também é outra trilogia, coisa que nem entra horrorosa. na conversa. Hobbit nem entra na Tipo conversa. assim, Porra, aí tá. Tudo bem que já tem 10 anos, mas eu não cheguei no final de Hobbit, eu só vi o primeiro, hein? Não, horrível. Pelo Não tá amor de perdendo Deus. nada. Essa questão que você falou, o Arthur, sobre elencar, né? Trazer os atores e tal. Eu não sei se foi o caso do Del Toro para trazer o Jacob Elord, foi isso. Mas o que a gente muito vê, já de uns anos pra cá, quem é o cara e a menina que tá bombando no momento? Zendaya, Sydney Sweeney, o Jacob Elord, qual é o nome da menina? Só papel esquisitona? A Diana Ortega, sabe? Eles ficam pegando essa galera. E Jenny Garcia. Eles ficam pegando essa galera, entendeu? Que faz um certo sucesso com a molecada, com os adolescentes e tal. E realmente tem esse nicho, tem esse público. Isso realmente tem um retorno e traz essa galera para tentar papéis maiores. O que, beleza, eu acho super válido. O negócio é saber se o resultado no final vai ser positivo ou não. No caso desse filme do Frankenstein, eu acho que o resultado é muito positivo com o Jacob Elord. Apesar de eu ter minhas questões ali com o filme, eu acho que ele entrega uma parada muito bacana. Mas hoje em dia a gente chegou ao ponto, e eu achei isso um absurdo, de certos atores e atrizes eles serem escalados dependendo de quantos seguidores eles têm no Instagram. Porra, toma cu, né, cara? Isso é muito escroto. Infelizmente, é um movimento que tem tudo a continuar aí, né, mano? Não acho que vai mudar por enquanto, né? Assim, o Jacob Elord realmente é igual a gente olha, né? Se o Guilherme Del Toro olhou pra filmografia do Jacob Elord e falou assim, ó, esse cara aqui é um cara bom pra fazer o meu Frankenstein. Eu acho difícil. Eu acho muito... Meu Frankenstein não, né? Meu monstro. Eu acho difícil. Mas tem toda aquela questão, né? É um filme da Netflix. Eu acho que... Será que a Netflix tem dedo nessa escolha? Será que foi uma escolha da Netflix trazer esse cara? Eu fico me pensando e acho que pode ser que seja, sabe? Mas, igual a gente tá falando aqui, ele entregou, né? Por mais que eu tenha falado que eu não achei nada demais, é porque dentro da internet tudo é muito massivo, né? Ou é 8 ou é 80. Ou você acha a melhor atuação de todos os tempos, ou você acha uma merda. Eu acho que tem uma atuação legal, só que eu acho que estão falando um pouco mais dela do que ela realmente é. Mas eu acho que dentro dessa atuação dele aí, mano, vem aquela questão de justamente, eu acho que tá se criando muito dentro do cinema essa parada igual o Arthur falou aí, do Robert Pattinson, né? Todo mundo criticou, mas foi legal. Tá tendo muito esse movimento dentro do cinema, né? De atores que a gente olha primeiramente e fala, esse cara aqui, não sei se vai entregar não, e o cara chega lá e entrega, né? Eu acho que esse movimento também tem feito com que vire modinha os diretores talvez trazerem um cara assim que ninguém espera. Fala, esse cara aqui, ó, ninguém espera que esse cara vai entregar uma parada, vai entregar uma atuação foda. E tem tido resultados realmente. Mas vai chegar um momento que não vai ter. Vai chegar um momento que a gente vai olhar pra um cara que vai fazer um filme grande aí e não vai conseguir entregar. Eu acho que precisa de ter um certo... Como é que eu posso dizer? Precisa de ter um pouco mais de
cuidado na hora de escolher um ator pra fazer certos tipos de filme, porque você pode estragar. Imagina, se o Jacob Elord não entrega uma atuação boa dentro desse filme, esse filme ia ser uma merda, cara. A gente ia falar muito mais mal dele do que bem. Então isso é importante, sabe? Sim. Tu tá falando aí de escalação, e eu lembrei de uma coisa assim, puxando rápido aqui, rapidinho, pra gente poder seguir. Cinebiografia. O Austin Butler como o Elvis. Na fisionomia, eu acho ele muito diferente do Elvis. Só que ele, cara, ele se transforma, ele te convence que ele é o Elvis, saca? E isso eu acho muito legal. Diferente do que eu vejo, tudo bem que a gente só teve um teaser de 1 minuto e meio. O teaser do filme do Michael. O garoto ali, ele é bem parecido, pelo menos nas cenas que a gente vê. Ele é parecido, bem parecido com o Michael. Ele tem a voz do Michael. Inclusive, eu me questionei se era IA aquilo ali, porque é muito igual. É o sobrinho dele. E ele é o sobrinho dele, o Michael Jackson. É o sobrinho do Michael. Caraca, que faz ele. Não sabia disso. E ele dança igual. Então, assim, naquele sentido ali, ele tem todo o pacote completo. O Austin é aquilo que eu te falei. Eu acho ele diferente do Elvis na fisionomia, mas ele te convence daquele personagem ali de uma outra forma. O que é a outra forma? Eu vou agir igual esse cara. Então, eu acho isso bem interessante também no sentido da atuação. Eu acho que, obviamente, a escolha de um ator pelo ter o talento é muito mais importante do que a aparência, quando tu tá falando de cinebiografia. A gente tem um exemplo disso. Qual que é o nome do criador da Apple mesmo? Que ele teve um filme que o Fassbender fez? Esqueci o nome agora. É o... Steve Jobs. Steve Jobs. Obrigado, Efraim. O Steve Jobs, ele teve 2 filmes bem um ano após o outro, que um foi feito pelo Fassbender, que o Fassbender manda muito bem e entrega, e o outro foi feito por aquele cara que fez o Two and a Half Men depois que o personagem principal lá, o Charlie Sheen, saiu. Ashton Kutcher. Isso, o Ashton Kutcher. Cara, e aí... O Ashton Kutcher parece muito mais o Steve Jobs do que o Fassbender. Só que o Fassbender ele entrega muito mais do que ele, né? Então, eu também sou totalmente contra essa questão aí de trazer cara porque parece. Até porque também... Mas nesse caso não se encaixa no caso do Jacob Elord, né? Porque, pô... como é que a gente vai trazer um cara que se parece com o Frankenstein? Apesar de ser Não, ele tem a altura necessária, né? Ele tem acho que mais de 1,90 m. Sim, mas igual a Tamires trouxe uma curiosidade que eu não sabia disso, na verdade, né? Que o livro descreve ele como uma pessoa bela, né? Um ser belo, um ser bonito. Eu acho isso totalmente condizente com trazer o Jacob Elord, né? É um cara que realmente é bonito e tudo mais. Você disse que talvez veria o Andrew Garfield, que é isso. Não, o Andrew Garfield é um ator realmente que eu acho que a gente já viu trabalhos que ele conseguiu entregar ele é uma boa atuação. Ele é muito bom. Mas aí já foge um pouco nessa questão do ser belo, né? Eu acho que o Jacob Elord é um cara que é mais bonitão do que ele, assim, e tal. E eu fiquei muito puto da criatura ser um morto, praticamente, um morto-vivo que tem mais cabelo do que eu, sabe? O cara já morreu e tem mais cabelo do que eu, pô. Isso é sacanagem, velho. Mas ele foi montado, pensa nisso, ele foi montado, ele não foi de fato conseguido. Pô, mas será que ele fez... Será que o Frankenstein, irmão, fez transplante capilar? Gente, pelo amor de Deus, é claro que não. Arrancou da nuca pra pôr na cabeça. Velho, olha o tipo de misericórdia. Foi feito na Turquia a cirurgia do vestido. Manual, patrocina a gente, hein? É brincadeira, obviamente, né, gente? Vocês são foda. Senhores e senhorita, qual nota que vocês dão para essa nova produção aí do Guilherme Del Toro, queridinho de todo mundo? Cara, de 1 a 4 cadeiras, eu vou dar 3 cadeiras para mim, tá? O equivalente a uma nota 7,5. Eu acho que a Mia Goth, eu gostei dela, mas eu gostaria de ver ela mais trabalhada, assim como o Christopher Waltz também, que é um outro cara que dispensa a apresentação. Acho que podia ter um pouquinho dos dois ali, ainda mais se você levar em conta que é um filme de 2 horas e meia, tá? O CGI, eu acho que ele é um pouquinho perceptível em alguns momentos, mas acho que não é nada que tenha me tirado da história, tá? A fotografia, ela manda bem, acho que ela se complementa bem com CGI. Eu acho que o que enche, na verdade, os olhos é o design de produção, né? Que é o ambiente interior, né? Os sets, né? Que são, né, grandiosos. Por exemplo, aquela cena que tem no final, no início e no final, que tem um navio, né? Aquilo ali é um set, aquilo ali não é a céu aberto, aquilo ali é um set gigantesco, provavelmente. Maquiagem também, no geral, ela é bem feita, apesar de algumas coisas eu ter achado um pouco artificial. As roupas também, acho que mandam muito bem. Então, eu acho que tá tudo muito bem trabalhado, apesar de eu ter algumas pequenas ponderações. E para mim, o que mais chama atenção é essa relação entre o Victor e a criação dele,
dele, que é uma coisa a coisa mais toxicamente escrota possível, mas ainda assim rola um entendimento entre os dois mais pro final, né? Rola uma reconciliação entre os dois, que é uma coisa meio pai e filho, sabe? E é uma relação disfuncional entre pai e filho, né? O Victor teve isso com o pai dele e agora ele tem isso com a criação, né? Que é com o Monstro de Frankenstein. Acho que é a produção mais ambiciosa do Del Toro, tá? Mas pra mim não é o filme que eu mais gostei dele, tá? Não é um filme que eu sinto vontade de rever. Hoje eu vou rever o Del Toro Não, eu não tenho esse desejo pra esse filme, né? Mas a gente vai ver mais dessa temática porque vai ter um filme aí agora da Maggie Gyllenhaal que ela vai dirigir o filme The Bride, né? Que é A Noiva. Então a gente vai ver um pouquinho mais dessa temática. Acho que foi jogado para ano que vem. E quem vai fazer o Victor Frankenstein, quem vai fazer o Monstro de Frankenstein é o Christian Bale, né? Só isso já vale, né, o ingresso, né? Quero ver nego elogiar Jacob Elord depois do Christian Bale fazer o monstro. Sabe lá como é que vai ser, né? Então assim, eu dou 3 cadeiras. Pô, eu vou com 4 cadeiras. Eu apesar dele... É engraçado, né, mano? Que o filme, tu meteu várias paradas do filme e tu vai soltar 4 cadeiras, é isso mesmo? Óbvio que eu vou dar 4 cadeiras. É porque, tipo assim, quando a gente fala de um filme do Guilherme Del Toro, né? O padrão é lá em cima, pô. O padrão é de um filme que vai estar nas cabeças, pô. Porque ele é um grande cineasta atualmente. E as coisas que eu falei aqui, mal, né? Tipo assim, eu acho que a única coisa que eu mais bati pau foi justamente na atuação do Jacob Elord, mas não é porque eu achei uma merda, é porque eu acho que foi um pouco supervalorizada a atuação dele. Mas no geral eu achei o filme muito bom, sabe? O design de produção, igual o Efra já falou, tudo que o Efra falou aí, de bom eu concordo, só não discordo das coisas ruins. Eu acho que justamente o filme ele tem uma liberdade ali mais fantasiosa, porque precisa de ter essa liberdade. Eu super compro, eu super levanto a minha descrença para poder acompanhar o filme. Eu gosto muito da narrativa do filme trazer 2 pontos de vista diferentes. Eu acho que a apresentação de cada personagem tá num tempo legal, sabe? Igual eu falei, eu achei o Christopher Watts um personagem interessante, gostei da atuação dele. A Mia Goth, apesar também de ter pouco tempo de tela, eu gostei muito, cara. Ela consegue passar tipo, o filme não tem, mano, nenhuma cena de beijo, alguma coisa assim, e é nítido que há uma tensão sexual entre os personagens, só pelas vezes o jeito que a Mia Goth olha, sabe? E ela consegue passar isso muito foda com o olhar dela, sabe? E eu acho muito interessante quando ela morre, ela fala, né, que ela finalmente tinha encontrado o que parece que ela tinha procurado a vida dela toda, né? Que ela se sentia deslocada. E as roupas dela, principalmente a primeira roupa que a gente vê ela usando no filme, é uma roupa que parece que tá muito deslocado de todo aquele mundo, sabe? É uma roupa que tá muito diferente de todas as roupas que a gente vê naquele cenário. Ela parece ser um personagem que não tá certo de estar ali. E isso é mais uma vez o Del Toro mostrando ali com o seu design, contando a história com sua maior arma, né? Que é o design, o de produção, que o cara é muito foda nisso, o conceito. Eu acho o filme fantástico, mano. E eu quero rever ele novamente. Acabei de ver o filme, então tá muito recente na minha cabeça, mas eu quero ver novamente o filme, porque eu achei fantástico e eu acho que é um dos melhores filmes do ano aí, com certeza. Não é o melhor, mas é um dos melhores. Cara, assim que ele chegou ali no cinema, eu fui assistir e assisti ontem, de novo, aqui na Netflix. Agora com mais calma, agora fora do hype, né? Porque eu tava com expectativas pra ver esse filme. Não era aquele filme que eu fiquei assim, cara, eu preciso ver. Mas era um filme que eu queria muito ver por ser mais cinéfilo, saca? Tem filmes que você às vezes não sabe muitas informações sobre ele, mas por ter um diretor renomado, um diretor que você já viu outros trabalhos dele. Eu adoro, por exemplo, o Hellboy 2, do Del Toro, mas eu acredito não, Frankenstein é o meu filme favorito dele. E olha, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia falar sobre isso até o final do ano, né? Sobre qual é o melhor filme do ano. Porra, a gente tá em novembro. Eu ainda não assisti o Agente Secreto e eu também quero ver muito o Avatar 3. Mas, como esse ano eu limitei demais a minha nota máxima para filmes, por enquanto tem 3 filmes meus desse ano com a nota máxima. Frankenstein é um deles e eu vou falar aqui que é o que mais me pegou, entendeu? Eu acho que lá no final do ano que eu vou dizer qual é o meu favorito do ano. Mas se eu tivesse que dizer agora, eu acho que eu diria o Frankenstein, porque ele realmente me pegou em vários aspectos e ele foi de uma forma muito diferente. Eu não imaginava que o filme... Eu não li o livro, gente, então eu não imaginava que o filme fosse ter uma narrativa do criador e do criado. E justamente uma complementando a outra. O filme começando com uma cena de ação muito foda e de repente ele volta lá atrás para te explicar como é que chegou aquilo ali. E a história, quando ela se divide, ela só melhora e ele tem um terceiro ato que é muito bom. Cara, assim, foi um misto de emoções para mim e ele termina belíssimo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Aquele take final dele ali, porra, aquilo ali
Dava para colocar num quadro assim na sala. Muito bom mesmo. Revi já 2 vezes, eu tenho certeza que até o final do ano eu vou reassistir, até porque eu tenho uma mania de quando eu gosto muito de um filme, eu gosto de apresentar ele para outras pessoas, para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, mas eu sei filtrar a quem eu vou apresentar. E meu pai, por exemplo, que gosta desse tipo de filme, eu também acho que é um filme que ele vai se amarrar. Gostei muito do Frankenstein aí, 4 cadeiras. Vou dar 4 cadeiras também. Eu acho que o filme foi incrível. A gente vem falando de adaptações de, no caso, vamos pegar assim, romances góticos, né? A gente teve 2 adaptações recentes, que a gente pode pegar assim, que veio dos livros, né? A gente teve o Drácula do Luke Benson, que não assisti ainda, mas já vi que não falou grandes coisas. A gente teve agora o Frankenstein. Tivemos também a adaptação de alguns contos do Edgar Allan Poe em série, e a gente vai ter parte agora também, né? Seguindo esses romances, essa temática, a gente vai ter provavelmente Morro de Ventos Uivantes, e tivemos o Nosferatu. Alguns com livros, outros sem livro. Então acho que é uma fase muito boa. Eu dou 4 cadeiras porque o filme foi muito bom. Eu acho que pegou a parte filosófica bem feita. Deu possibilidade de redenção, acho que para ambos. Porque se você achou que a história da criação, né? Vou usar o termo aqui da Thames. Se você achou que a criação teve uma vida difícil, vocês não leram o livro e é muito pior. A cena da cabana, a forma como ela é construída é muito mais triste, é muito pior. E eu gostei da forma que o doutor trouxe, com redenção, com possibilidade de afeto. Eu acho que isso aprofunda mais o personagem do que foi no livro. Lembrando, são obras que têm viés diferentes, têm objetivos diferentes. Eu gosto muito da cena dele discutindo com o pai. Se no primeiro o pai dele chega a falecer, morre, sem que eles tenham se entendido. Nesse daqui, eles conseguem ter a redenção. É uma coisa muito bonita a forma como é construída, porque é pelo nome. O nome, quando ele fala, ele pede para repetir, né? Repita meu nome, porque aí você entende a profundidade. Aquele nome era tudo, representava um mundo de afeto, um mundo de possibilidade. E quando o Victor pede para a criação falar, né? Cara, é muito bonito quando ele chama ele de Victor e ele, enfim, ele falece. E enquanto isso, a criatura também encontra redenção nesse afeto, né, nessa retribuição que ele teve com o pai. É muito bonito, e escolhe um último ato de benevolência, né? Ele empurra o navio de volta para o mar, permitindo que a vida daqueles homens sigam. Enquanto isso, ele relembra, né, que o sol representa a vida, e tem aquele momento dele com o pôr do sol. E assim, essas redenções são muito bonitas que o Guilherme Del Toro traz, e ele vai falar isso em entrevistas, que isso é uma coisa que ele traz dele também, né? Porque uma coisa é a sua visão enquanto filho, e outra coisa é a sua visão enquanto pai. Então, como eu sou pai, né? Então, assim, você tem uma outra visão quando você tá num outro lugar, então você começa a agir, essa agência entre dois pontos agora. Você não representa mais só um polo, você tá no meio. Você tem o seu pai, você representa o pai para alguém, e como o seu nome, como tudo que você faz tem isso. Então, assim, eu acho que esse filme foi maravilhoso, pegou a parte filosófica inteira, 4 cadeiras, sem sombra de dúvidas. E aí vem o James Gunn e foge a porra toda, porque ele também trouxe a versão do Frankenstein dele, que é um stalker escroto do caralho, né? Ó, pra tu ver como é que são as coisas. Ah, cara, eu ignoro isso. Eu vou dar 4 cadeiras, porque Guilherme Del Toro conseguiu, claramente, uma adaptação do livro, mas ele conseguiu trazer o romance que há muito tempo foi esquecido nas adaptações cinematográficas. Ele conseguiu resgatar esse romance. Quando a gente fala de romance, todo mundo simplesmente pensa em um romance de 2 personagens ali, mas não como um romance literário. Ele é mais de uma categoria da categoria gótica. Ele trouxe a Mary Shelley com muito carinho, com muita dedicação, tanto para os fãs dele enquanto diretor, quanto para os fãs do livro, que é o meu caso, eu sou fã de ambos. E ele conseguiu trazer tudo com muita delicadeza, com uma beleza que eu não esperava do filme. Eu esperava, assim como o Efraim falou, eu esperava algo mais gore, mas ele trouxe tudo muito bonito, muito limpo também. O que foi surpreendente, o que foi a cereja do bolo para todo o filme. E eu espero que as próximas adaptações de livros como esse, de romances clássicos góticos, sejam melhores, porque recentemente o pessoal tem cagado no pau com força. Mas Nosferatu salvou muito. Eu não vou entrar aqui para falar do Luke Benson com Drácula, porque daquele filme só salva mesmo o ator, que ele é um ótimo ator, gosto muito dele, mas Guilherme Del Toro é Guilherme Del Toro, eu espero muito que ele volte para fazer o Círculo de Fogo. E é isso, galera. Se vocês tiverem uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, de alguma outra obra aí clássica, manda um e-mail pra gente, mesa04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, a gente tá no YouTube também. Senta o like, compartilha com aquele seu amigo que é fã dessas obras clássicas. Senhores e senhorita, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, e
e até a próxima.